Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo diferente, a gente vai falar de um carro. A gente vai falar de um carro que a gente pegou aí numa troca. Então é meio que um mistério, eu queria a ajuda de vocês se a gente conseguir chegar até o final dele para tentar descobrir qual que é a origem desse carro, de onde veio, porque pode ser um carro único, mas também pode ser uma furada. Vamos lá! Então, pessoal, o sonho de todo lasanheiro é achar um carro único, um carro que ninguém tem, um carro raro para falar, ó, eu consegui, ou não, eu tenho ainda, se é alguma coisa que quer ficar. Mas para falar isso você tem que conhecer a história. Infelizmente, esse carro que a gente está aqui, a gente não conhece nada da história dele. É uma coisa muito estranha. Então, assim, tem carros muito raros na indústria nacional, como o Golf GTI VR6, que tem 100 unidades. Tem os Brava aí, o estilo 2.4, que tem em torno de 5, 6. Mas esse carro ele pode ser um carro único. Então, o que é esse carro? É um carro que chegou pra gente, um Escort XR3 conversível 1984. Tá, mas o que tem de estranho? Cara, 84 não é o ano de fabricação do conversível, ele começou em 85. Tá, então o que pode ser? Pode ser um cabrito, é um carro que alguém pegou, um produto de roubo, um produto de perda total, e esquentou o documento em outro carro. Beleza, só que aí você pega a numeração do chassi, bate com a numeração da plaqueta. Então isso daí tá condizente, não é algo que está estranho. Mas aí depois você vê outro problema. O carro está legalizado. 2, na plaqueta de acessórios que bate com o número do chassi, ele fala que ele é um Escort fechado, carroceria B e não L. Ele tem teto solar e limpador traseiro, coisas que o conversível não tem. Beleza, aí chegam as inconsistências. Mas depois tem uma coisa que talvez faça tudo isso fazer sentido. Na própria plaqueta está escrito plano piloto. Plano piloto, o que pode ser? Pode ser alguma coisa de Brasília. Procurando um pouco mais a fundo, pelo menos o que me ajudaram a encontrar, o pessoal do Clube Faixa Branca aqui de Ribeirão Preto, eles mandaram um link de um fórum que desde 2014 já estavam discutindo a respeito desse carro. Uma pessoa encontrou esse carro na época que estava à venda, pediu imagens para o proprietário e aí ele conseguiu algumas informações, mas ainda assim é nada concreto. A gente está do mesmo jeito que estava lá em 2014, então a gente está ainda perdido, infelizmente. O que acontece? O carro ele tem todos os números batendo. Está tudo legalizado, não existe registro de furto. O carro teve 4 proprietários pela pesquisa que eu paguei pela internet para a gente ter uma noção. Então o que acontece? Essa placa plano piloto, conversando com alguns especialistas, eles falaram que já viram placas escrito Souza Ramos ou o nome de uma concessionária. Acharam que podia ser. O pessoal desse fórum falou, não tem nada em Brasília falando que seria um pedido especial de concessionária. Mas outra pessoa no mesmo tópico postou, gente, o carro que estava no Salão do Automóvel de 84, que foi o lançamento do Escort conversível, era um carro prata, que é a mesma cor desse carro. Então beleza, a gente já tem aí algumas informações, porque se fosse um carro de cor diferente a gente podia descartar realmente um carro que foi esquentado, mas não, é um carro prata. Outra coisa que o pessoal fala, tem que conferir a numeração carmanguia com a numeração da capota. Eles têm que estar próximos ali, perto de uma centena no máximo. Estão próximos, um é em torno de 700, outro é em torno de 600. Então beleza, isso daí está corroborando a história. Mas de novo, a situação do plano piloto deixa tudo muito estranho. Pelo chassi o carro foi fabricado em agosto de 84. O Salão do Automóvel, se eu não me engano, é normalmente em setembro ou outubro. Então ainda assim daria tempo do veículo ser fabricado, ser enviado para a carmanguia, feita a conversão e devolvido para a Ford. Como pode ser um protótipo, o protótipo ele às vezes tem algumas inconsistências. Então eu falei, vamos perguntar para quem fez o carro. Liguei na Ford da minha cidade, falei, Ford, me passa aí eu estou aqui com o número do chassi do veículo, estou com a placa, por favor, consulta.
a concessionária falou, eu não consigo puxar nada abaixo de 1994, ou seja, a gente tem que entrar em contato com a Ford diretamente. Liguei no 0800, expliquei a situação, porque conversando com algumas pessoas, alguns falaram, nem termina a transferir para o seu nome, já dá baixa e vende como peça, porque muita gente está preocupado que o carro é um cabrito. Aí conversando com o pessoal mais velha guarda dos clubes aqui da cidade, eles falaram, pelo amor de Deus, não. Pelo menos descobre a história do carro antes de você tomar alguma atitude. Teve outro que inclusive falou, se você não quiser, eu compro o carro do jeito que está, pelo que você pagou. Mas a nossa curiosidade fala mais alto, a gente quer descobrir de onde que veio, qual que é a história desse carro, antes de realmente definir qual que vai ser o fim dele, se vai ser vender do jeito que está, se vai ser dar baixa, se vai ser reformar esse carro, porque é um pedaço da nossa história. Infelizmente a indústria automotiva brasileira ela não consegue guardar a história, tanto que várias pesquisas são feitas independente, de maneira amadora, são pessoas que querem saber a história, que vão atrás para descobrir. E no caso desse carro é isso. Então a gente está com esse carro 1984, com os números batendo, com informação inconsistente na plaqueta, mas com informação consistente da Karmann Ghia. E outra coisa, a Karmann Ghia fechou em 2016, então outra fonte que nós poderíamos ir atrás para tirar alguma dúvida, pesquisar, não existe mais. A Ford, ela teve alguns problemas com enchente, perda de material na fábrica de São Bernardo, e a fábrica de São Bernardo foi vendida também. Então a gente depende da sorte de ter alguém que tenha digitalizado esses documentos ou que esses arquivos tenham ido para algum acervo que a pessoa vai pesquisar. Falando com a Ford, passaram um e-mail, pediram para enviar as informações, eu encaminhei, agora a gente tem que aguardar. Mas se você souber alguma coisa do paradeiro desse carro, se você teve contato, se você conheceu os proprietários, se você trabalhou na Ford, inclusive tem um do pessoal do clube que falou que conseguiu o contato de um ex-engenheiro da Ford que tem um contato ainda dentro da Ford para ver se ajuda a gente a chegar no final desse mistério. Então se você tiver alguma informação, comenta aí, ajuda a gente. Vamos tentar resolver isso daí, porque pode ser um carro único, mas também pode ser uma furada. Então vamos lá, porque a gente tem bastante coisa para fazer. Nos próximos vídeos eu vou tentar mostrar um pouco da ressurreição desse carro, porque o antigo proprietário começou a desmontar ele para fazer a funilaria. O funileiro pegou o dinheiro e deu no pé. O cara perdeu o tesão no carro e infelizmente ficou abandonado nos últimos anos. Então o carro está num estado muito ruim. Já foi modificado, isso das fotos de 2014 que tinham recuperado, ele já estava com os para-choques errados. Então já tinham feito, entre aspas, uma conversão para o Mark IV, mas ainda com os faróis e a grade do Mark III. Então a gente vai um pedacinho por vez, tentando montar esse carro de novo. Vamos ver até onde a gente chega, até onde vale a pena chegar. Mas para isso vocês vão acompanhar com a gente, beleza? Falou, pessoal!